Olá pessoal, mais um capítulo do nosso Servidor em Foco. Eu sou o Dr. Kleber Mendes, estou aqui ao lado do meu sócio, Dr. Thales, para apresentar mais uma vez o nosso segundo episódio aqui, que nós prometemos lá no passado, né, no nosso primeiro programa, onde eu e o Dr. Thales estavam trocando uma ideia, que nós iríamos aqui trazer muitas informações, e um dos pontos que eu abordei lá foi que um dos grandes problemas para os servidores hoje é a aposentadoria, que tem tirado o sono de muita gente, não é mesmo, doutor Thales? Exatamente. Eu inicio agradecendo a audiência, a que todos vocês voltaram para ver nosso segundo vídeo, e hoje, através do Dr. Kleber, nós chamamos uma convidada que é especialista no assunto, e algo que a gente já tem falado e publicado muito nas redes sociais, que é a importância de você ter uma educação financeira, que hoje o nosso problema, muitos servidores chegam lá aos 40, 50 anos, 60 anos já com a idade de aposentar, a gente vê que talvez poucos investimentos, uma assessoria sem muita complexidade, mas de um especialista, poderia fornecer ali uma segunda renda para aquele servidor público. E eu passo a palavra para o Dr. Kleber já fazer a apresentação e iniciarmos o podcast. Eu sempre gosto de começar esse tema dizendo que eu sou de uma geração, eu acredito que seja certeza, sou mais velho que dessa mesa, eu sou de uma geração de pessoas que foram criadas ouvindo assim: meu filho, você tem que ser funcionário público. E por que você tem que ser funcionário público? Por causa da aposentadoria. Quando eu era criança, o servidor público tinha aposentadoria integral, então se você estivesse recebendo 20 mil reais, você ia aposentar com 20 mil reais. E daí foi acabando a integralidade, acabou a paridade, e hoje acabou a aposentadoria que ultrapasse o teto. Hoje, com a reforma da Constitucional 103 de 2019, nós tivemos a mudança nas aposentadorias e muitas pessoas estão tendo que optar, se quiser o mesmo padrão de vida, para uma aposentadoria complementar. E é por isso que eu trouxe hoje aqui a Aline, que é a assessora de investimento, trabalha com investimentos, e é um grande prazer ter você aqui com a gente, falando para o nosso público, que é majoritariamente feminino, digamos assim. É uma honra, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada mesmo. O meu papel, o meu propósito de vida é construir prosperidade financeira, então falar sobre esse assunto, sobre investimento, sobre aposentadoria, previdência complementar, é algo que eu gosto muito, fico muito honrada com o convite. Muito obrigada. Então, Aline, já começando aqui, nesse ano de 2024, 25, melhor dizendo, os servidores paranaenses tiveram aí que optar por uma previdência complementar. Eu gostaria de que você explicasse para os nossos telespectadores aí o que seria uma previdência complementar, como que ela é feita, quem pode fazer isso? Poderia explicar para a gente melhor aí? Claro, com certeza. Bom, a previdência privada, ela nada mais é do que um investimento com um foco em longo prazo, onde você escolhe um veículo chamado fundo de investimento. Eu gosto muito de fazer a analogia de que um fundo de investimento é como se você morasse em um condomínio, onde você tem ali todos os condôminos, né? E eles dividem os custos daquele edifício com outros proprietários, com um zelador para que ele possa cuidar daquele condomínio. Esse é um tipo de fundo de investimento. Você divide com os outros cotistas do fundo os custos para que um gestor, um profissional, possa fazer os investimentos ali para você, possa cuidar do seu patrimônio. Então, a previdência privada, hoje, é um veículo de investimento em que te dá acesso a um fundo. A previdência complementar, ela nada mais é do que uma maneira, além ali do regime geral de previdência ou do regime próprio de previdência social, que você tem para escolher como será o seu futuro financeiro. Como o professor mesmo já comentou, de que hoje você tem um limite do teto que você poderia receber na sua aposentadoria. Nem sempre alguém que se manteve ali ao longo dos anos com um custo de vida de 20, 30 mil reais vai conseguir sobreviver no final ali na sua aposentadoria, que seria um período muito crítico pensando em custos. Normalmente é o momento em que você reduz um pouco os seus benefícios ali de viagem, lazer, mas você aumenta muito os custos de educação dos filhos ou até de saúde, que são custos muito elevados. Então, você ter uma aposentadoria com um limite ali muito inferior ao que você teve de costume durante toda a sua vida é um ponto de atenção. E a previdência complementar vem para te ajudar a aumentar ali a quantidade, digamos, de fatias que você vai poder comer da tua pizza ao final ali na aposentadoria.
Então, pegando essa analogia da pizza, a pizza, para ela ser boa, ela tem que ter vários ingredientes. Com Eu, certeza. principalmente, eu escolho pizza pela quantidade de ingredientes. Eu não admito que uma pessoa saia de casa para comer uma pizza que tem pedaço de massa e queijo. Ah, eu adoro. Eu não admito. É pouca coisa para um trabalheiro, né? E quais seriam esses ingredientes que fariam crescer essa pizza a ponto da pessoa poder comê-la até, infelizmente, a sua morte? Claro, eu vejo que assim, o meu trabalho com planejamento financeiro é muito de entender a necessidade do cliente. Então, primeiro ponto, você precisa ter um objetivo e entender o que você quer para a tua vida, né? Em que fase você está de vida? Você está na fase de acumulação de patrimônio, você está na fase já de usufruto, na fase pensando, chegando, se aproximando de uma aposentadoria. A partir do momento em que você entende em qual fase que você está e qual é o teu objetivo mesmo de vida, né? O que você quer construir no teu futuro, nós vamos trazer a valor presente a sua necessidade. E nós vamos montar um projeto financeiro, que é o que eu falo, que é você trazer para o presente o seu eu do futuro. Quando você traz para o seu presente o seu eu do futuro, nós vamos entender o que você precisaria ou gostaria de consumir no teu futuro financeiro. Entendendo isso, nós vamos conseguir escolher os ingredientes da pizza. Porque, às vezes, você tem ali um objetivo e você já tem um patrimônio construído mais conservador. E você não precisa correr tanto risco assim ao longo da sua vida para ter aquele benefício, para usufruir de um valor, né, na tua aposentadoria. Então, você não precisaria ter um investimento tão agressivo. Você pode ser um pouquinho mais conservador. Ou não. Às vezes você tem um complemento de renda pequeno, você tem uma necessidade no futuro muito superior ao que você poderia ter hoje e você precisa correr mais riscos ou até aumentar na previdência complementar o valor ali por mês para a tua carteira de investimentos. Então é muito importante que a gente primeiro dê um passo para trás e entenda o porquê. Eu sempre falo muito isso para quem me acompanha, para os meus clientes. Antes de começar a investir, você tem que responder 2 perguntas. Por que eu quero investir? Por que eu estou montando essa previdência complementar? E por qual o período que eu tenho para conquistar esse objetivo? Porque se você me falar, Aline, eu quero me aposentar daqui 20 anos. E uma outra pessoa me falar assim, Aline, não, daqui 2 anos eu já quero parar e eu quero ficar um pouco mais tranquilo. Concorda que vão ser ingredientes da pizza diferentes? Sim. Dependendo do valor que você já tiver de patrimônio, né, de dinheiro ali para investir e o prazo em que você precisar assumir ali aquela responsabilidade, nós vamos escolher ingredientes diferentes da sua pizza. Uma questão que até gostaria de tirar essa dúvida que os servidores já me perguntaram. Hoje, para um servidor que acabou de assumir o seu cargo, tomar posse ali próximo dos seus 30 anos de idade, valeria a pena, teria uma estimativa, né, que todo mundo quer saber quanto que eu vou ganhar, né, quanto que eu gasto e quanto que eu ganho, mas uma estimativa do que quanto esse servidor poderia estar investindo numa previdência complementar para ter uma segunda renda aos seus 60 anos, tem como fazer essa estimativa? Tem sim. Aí nós precisamos sentar mesmo e fazer conta para entender o quanto que ele gostaria de ter de renda, né? Porque o mais importante não é nem o quanto você ganha e o quanto você gasta, é o quanto você consegue manter na tua carteira de investimentos, o quanto você poupa. Porque ali, no começo, inclusive, é muito mais importante o quanto você guarda, o quanto você consegue poupar, do que até o rendimento. Às vezes as pessoas começam, né? Tomou posse agora, começou a montar a tua carteira de investimentos e a pessoa já quer aquele CDB com maior taxa ou aquela previdência que tenha uma performance surreal, mas a pessoa não entende que ali existem níveis de risco que talvez ela desconheça, ela não entende que vai ser muito mais importante o quanto ela poderia poupar por mês do que a própria rentabilidade no começo. Existem alguns estudos que falam, inclusive, que para você atingir os primeiros 100 mil reais em investimentos, são muito mais difíceis do que o poder dos juros compostos em uma carteira que começa a partir de 100 mil. Porque no começo é muito mais o quanto você guarda do que o poder dos juros compostos, né? Você não deu tempo para ele aproveitar ali, para você aproveitar esse benefício.
Então, sim, existe. A gente precisa sentar e entender o quanto ele guarda, o quanto ele poupa e qual seria o cenário ideal de rendimento para calcular ali o quanto que ele teria de renda. É algo super tranquilo de se fazer. Mais uma coisa, assim, pela sua experiência, eu posso concluir que o que ele investe hoje no INSS é uma contribuição comum do INSS lá no mínimo, que eu acredito que vai estar aí uns R$350 na média aí para um profissional autônomo, né? Depende da profissão, mas próximo disso, ele fazendo um investimento igual numa previdência complementar. Ele somente receberia uma renda idêntica ou o potencial dele na previdência complementar, investindo o mesmo tanto que seria no INSS, o potencial dele é ter uma renda maior? O potencial é ter uma renda maior, porque você tem outras oportunidades de investimento, você tem fundos com uma taxa de administração menor, você tem benefícios de tributação, inclusive, que você pode ter em uma previdência complementar que vão potencializar esse resultado. E eu vejo que, assim, o mais importante nesse cenário, quando a gente vai para uma previdência complementar ou até para uma carteira de investimentos separado ali do veículo previdência, é o benefício de você poder escolher exatamente o que você quer no futuro resgatar e o quanto você gostaria de resgatar. E sem contar também a questão do patrimônio, né? Porque no INSS você não tem patrimônio. Não. INSS, se você estiver investindo, imagina você hoje começar a colocar no INSS, está registrado, está recebendo, vai lá, coloca todo mês R$400 e você tá lá com 40 anos de idade, você não se casou, você não tem filho, você não tem pai e você morre. O que acontece? O patrimônio ficou pro governo. Sim. Agora, se você estiver ali investindo todo mês, colocando dinheiro, né? E lá na frente, o patrimônio vai para alguém no final das contas, mas pelo menos você tem um patrimônio. Você pode resgatar e escolher Exatamente. o que você quer fazer. Pelo menos você lá na frente, você, no pior das hipóteses, você vai ter alguma coisa lá que ficou deixar beneficiário, né? Exatamente. Você pode deixar para a igreja, para o pastor, para sei lá, mas você vai ter um patrimônio, né? Que vai ser gerido por pessoas que dependam daquilo. E uma questão muito importante, eu acredito que você deve viver nessa conversa com muitas pessoas, que nós estamos passando por uma transição. As pessoas, hoje, a gente tinha ali, em 2020, 700 mil CPFs na Bolsa, hoje deve estar aqui em torno de uns 3 milhões. Então a gente está passando por uma transição, porque o brasileiro, durante muitos anos, teve aquele negócio. Quem compra terra não erra. Quem compra imóvel sempre vai ter alguma coisa. Como que está sendo hoje essa transição nas pessoas que estão percebendo que o mercado de ação, essas pessoas, o mercado de ações, de fundos e de assessoria de investimento, como essas pessoas estão recebendo essa nova realidade? Tem como você explicar para a gente alguma coisa assim? Claro. Hoje eu encontro algumas barreiras, inclusive, quando eu começo a conversar com alguns clientes, muito por uma questão de que não é cultural do brasileiro fazer investimento, né? Como o professor mesmo disse, o brasileiro tinha conhecimento de adquirir um imóvel, né? Nós crescíamos ali com os nossos pais falando de que nós tínhamos que fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego. Uma casa própria e um carro. E uma casa própria e um carro. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm infraestrutura nenhuma de assumir um financiamento, mas como elas foram ensinadas de que elas só terão sucesso se elas tiverem uma casa própria e um carro, elas acabam assumindo uma dívida em uma situação, em um momento de vida muito jovem, que elas poderiam assumir mais risco, trocando de trabalho, empreendendo, aprendendo outros tipos de profissão, e elas acabam assumindo um financiamento altíssimo a um longuíssimo prazo. Então, não é cultural, infelizmente, ainda do perfil do brasileiro entender sobre investimentos. Algo muito diferente do perfil do americano também, né? O americano, mais de 55% do americano já investe em ações. Por quê? Porque lá eles já têm uma outra mentalidade, eles têm um percentual de empresários também muito maior e eles têm toda uma questão de que eles não têm uma taxa de juros básica mais alta. Agora nós estamos passando por um cenário de taxa de juros nos Estados Unidos um pouco mais robusta. 4,5%. Mas, historicamente, o americano nunca teve um investimento mais conservador que pagasse bem. Então, ele já teve que começar
ali, né, no solavanco. Diferente do brasileiro, né? Que é acostumado a taxa de juros a 10, 15, Sim. 12, 8, 9. Altíssima, e a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com isso, porque o Brasil é o país dos poupadores, do rentista. E a gente tem uma excelente oportunidade com uma taxa Selic como essa de 15%, de ganhar dinheiro de maneira consistente. Exatamente, eu estava conversando com o Dr. Tales esse dia, eu mostrei para ele o balanço do Banco do Brasil, o desempenho das ações do Banco do Brasil, eu falei para ele, cara, olha aqui, estava custando acho que R$20, eu falei, olha o preço sobre valor patrimonial, nós estamos comprando aqui uma moeda de R$1 por 60 centavos. Eu estava explicando, mas não é todo mundo que entende o que é um valor patrimonial, como que você faz uma análise de ação. Então, assim, imagina o Banco do Brasil, que está há 200 e poucos anos aqui, já passou por vários governos, passou pela primeiro governo militar, depois veio República Velha, veio de Getúlio Vargas, veio tudo quanto é... E tá aí até hoje. Então você investir num banco desse, confiar que ele vai te pagar um dividendo muito melhor que você confiar no INSS. O Banco do Brasil tá aí, em termos assim, de investimento, estou citando ele pontualmente, mas você imagina o INSS. O INSS hoje ele tem o mesmo tanto de tempo da duração da Constituição, não tem 40 anos. Os demais planos, programas de previdência criados pelo governo não duraram 30 anos. Um falha aqui, outro falha ali, um falha ali. Mas você tem instituições privadas que estão aí há 100, 200 anos. Então, é necessário que o brasileiro tenha mais condição, e principalmente o funcionário público hoje. E aí eu vou já me estendendo mais um pouco aqui, falando de uma conversa que eu tive com a minha prima. Minha prima, semana passada, não vejo a hora de me aposentar. Ela é um pouco mais velha que eu, tem 45 talvez, eu acho 45. Eu falei, você acha mesmo que com essa nova dinâmica social, onde as pessoas não têm filhos, você vai se aposentar? E mesmo que se aposente, você acha que vai conseguir manter o padrão de vida que você tem hoje? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, a Previdência, o princípio da Previdência é te garantir o mínimo existencial. Não é manter o seu padrão de vida. Se você viaja 2 vezes por ano pro exterior, come uma vez por mês, por semana em restaurante, compra roupa boa enquanto você está trabalhando, quando você estiver aposentado, vai ser diferente. E como que você aborda isso para uma pessoa nessa situação? Eu sempre tento trazer clareza. Porque o que a pessoa quer, eu lido muito da seguinte maneira. Hoje, o padrão de vida que você tem é um padrão que você gostaria de manter no futuro, reduzir ou aumentar? Então, eu sempre trago clareza para o meu cliente. Eu preciso mostrar para ele de que, provavelmente, o que ele consome hoje, né, os gastos que ele tem hoje, se ele depender somente do INSS, ele não vai conseguir para o futuro. Então, é muito do que eu falei. Eu trago a visão dele do futuro para o presente. Eu trago a valor presente tudo que ele gostaria de consumir no futuro. E mostro para ele, falo, olha, para você manter esse padrão de vida que você tem hoje, nós precisaríamos ter, no mínimo, além de um INSS lá no futuro, 1 milhão, 1,5 milhão de patrimônio para que você pudesse usufruir, além do teu resgate mensal, que você continuasse com o principal. Porque uma coisa também é você ter 1,5 milhão de patrimônio e querer gastar 30 mil reais por mês, né? Outra coisa é você conseguir gastar 10, 8 mil reais por mês e continuar com 1,5 milhão de patrimônio se você tiver ali uma intenção de passar para um herdeiro, de fazer algum outro movimento ao longo da sua vida. Então, eu sempre trago essa clareza. Eu identifico se o padrão de vida hoje é o que ele quer manter ou reduzir e aí projeto esse padrão de vida para o futuro. Quando a gente faz essa projeção, eu consigo trazer clareza para ele. Imagina que o Dr. Tales, 28 aninhos, um jovem, o que você falaria para um servidor público? No caso dele aqui, com 28 anos, o que você falaria para essa pessoa hoje, para ela começar no investimento? Até complementando essa pergunta, depende da renda que o servidor tem para iniciar? Nada. Hoje o mercado financeiro é extremamente acessível. Hoje, com R$10 na mão, você compra um excelente fundo imobiliário. Com 30, 40 reais, você compra uma excelente empresa.
Hoje você consegue, hoje já se fala inclusive em criptoativos, sei que é um assunto um pouco polêmico. Eu vou trazer inclusive. o 38 um dia para falar disso aqui. É importante, porque o criptoativo hoje, inclusive, né, no perfil de investidor que faz sentido, que tem um apetite a risco e que tem um perfil de longo prazo para investimento, o criptoativo já é uma moeda como forma de proteção de poder de compra. Eu tenho. A gente para de falar, inclusive, somente em inflação e somente em dólar e começa a falar em Bitcoin, em Solana, em Ethereum, como forma de proteger o seu poder de compra no futuro. Nós tivemos até a Expert na semana passada, que é uma feira de investimentos enorme da XP, e um dos gestores super renomado, assim, mais de 30 anos de mercado, o Luiz Stuhlberger, ele falou de que o Bitcoin e o ouro são os únicos ativos anti-moeda. E qualquer situação que a gente tenha de risco global, as pessoas acabam buscando investimentos mais seguros. E eles acabam trazendo esse tipo de segurança. É claro que, assim, entendendo que é algo muito volátil, Aline, o que é volatilidade? Eletrocardiograma. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É aquele balanço, é algo que balança porque ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tá dormindo, você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, é importante entender isso, mas sim, para uma carteira de longo prazo, uma pessoa de 28 anos, eu com certeza tentaria entender um pouco mais de como você lida com o dinheiro hoje, que acho que essa grande questão e muitas pessoas deixam para trás, elas começam a falar primeiro sobre investimentos, mas não, primeiro eu preciso entender como você foi criado, como que o dinheiro entra e sai da tua vida, para entender se você consegue segurar o dinheiro na sua mão, se você não tem, né, uma questão de gastar mais do que você ganha, se você tem objetivos claros. Então faço toda essa questão de mentalidade, de entender um pouco do que o dinheiro representa para você, e aí a partir disso nós vamos projetar o teu eu do futuro. E com certeza uma pessoa de 28 anos, ao meu ver, deveria ter uma boa previdência privada, um bom seguro de vida, porque o seguro de vida você compra com saúde e é algo extremamente importante no futuro. Quando você quer comprar um seguro de vida, você normalmente não consegue porque você não tem mais saúde para adquirir isso. E teria, com certeza, uma boa carteira de ações e criptoativos também. Então, algo bem longo prazo. O seguro de vida, eu sou expulso se eu querer comprar seguro de vida. 2 doenças crônicas... Tu lasca. Não, isso para mim não vai. Mas, falando aí dessas situações, eu sempre falo para os meus alunos, né, em sala de aula, eu sou bastante brincalhão com eles, e eu falo dessas situações que envolvem inteligência financeira. Eu, na década de 1998, eu falo isso para todo mundo. O salário mínimo no Brasil era R$130, em 1998. Foi primeiro 75, depois 100, depois 112, 120, 126, 130 e vai por aí vai. Eu ganhava em 1998 um salário mínimo por semana. Eu ganhava, que eu era músico, eu recebia R$35 por show. Eu trabalhava na sexta, sábado à tarde, sábado de noite, domingo. Eu ganhava em média um salário mínimo por semana e ainda tinha um emprego fixo, que eu ganhava um salário. Eu ganhava em média 4, 5 salários por mês. E eu falo para os alunos, a grande maioria desse meu salário, eu gastei com churrasco, festa, baralho e festa, no modo geral. O resto eu desperdicei, eu falo para eles. Olha que maluquice. Mas eu falo para eles, se eu lá atrás... eu tivesse a informação que eu tinha hoje, eu tivesse o conhecimento que era na mão de poucas pessoas, só nas grandes capitais, falar de bolsa de valor era uma coisa muito, né, além de uma pessoa que morava em Rolândia, né? Se eu tivesse a capacidade de ter pego um desses 4, 5, um só, investido, e colocado, por exemplo, na Vale, que estava abrindo capital naquela época, Telebrás, que estava abrindo capital naquela época, né? Pego aí 3 empresas que estava abrindo capital naquela época, hoje nossa. Não estaria mais aqui. Não sei. Não, até estaria, mas assim, com muito mais tranquilidade, né? Muito com poder mais. de escolha. Muito mais tranquilidade. Você imagina pegar um salário mínimo lá atrás, que a diluição da moeda era muito menor do que nós temos hoje, naquela época, você com um salário mínimo, você fazia muita coisa, né? Sim. E hoje não. Mas você imagina, então, que teria sido de mim se eu tivesse tido uma oportunidade lá atrás de encontrar uma Aline, por exemplo, que pudesse me ensinar como investir. E as pessoas estão dispostas mesmo, as pessoas que vão atrás de você, elas estão dispostas a mudar e a aprender a fazer diferente?
Algumas sim, mas eu vejo... Bom, depois que eu me tornei mãe, eu tenho um filho de 2 anos e eu sou a primeira pessoa da minha família a desenvolver e a entender sobre investimentos e a desenvolver o meu nível de conhecimento, de consciência em relação a investimentos. Eu não fui criada em uma família que tinha posses, a minha família era muito humilde, financeiramente falando também. E eu sou engenheira civil de formação, trabalhei durante 10 anos na engenharia, e aí tive a oportunidade de fazer a obra de uma pessoa relevante no mercado financeiro. Eu construí a casa, né? Fiz a reforma ali da casa dele. E durante a obra, foi mais ou menos 1 ano e meio de obra, nós conversávamos muito sobre investimentos. E foi dali que eu me interessei pelo mercado financeiro e mudei completamente de área. E aí, quando eu me tornei mãe, eu entendi o quão poderoso era o nível de conhecimento, de consciência, ser ativado o mais cedo possível. Porque a partir do momento em que a criança tem o interesse de lidar com o dinheiro e você já coloca na cabeça dela de que ela precisa usar uma parte para benefício de curto prazo e uma outra parte para benefício futuro, fica muito mais fácil. Eu hoje, inclusive, quando eu lido, né, com famílias, faço planejamento financeiro e eles têm o interesse em ter filhos ou já têm filhos, é o primeiro ponto que eu abordo. Porque é o mais fácil e o mais importante de se lidar naquela família. É você mudar a visão de dinheiro daquela família, justamente começando por alguém que vai ter a vida inteira pela frente. Então, isso é algo muito poderoso e muito importante. Se você tem um filho, se você conhece alguém que tenha um menor de idade que ainda não foi inserido no mercado financeiro, nos mundos de investimento, é muito importante que você o faça, que é um presente que você dá para o resto da vida dessa pessoa. E é muito mais fácil você lidar com alguém que está começando a vida financeira do que com uma pessoa normalmente que já tem os seus vícios. Eu vejo que, assim, as pessoas, às vezes, elas até estão abertas a conversar, a montar uma carteira de investimentos. Mas na primeira oportunidade de alguma notícia negativa do país ou alguma situação de consumo imediato, a pessoa simplesmente te liga e fala: Aline, era a nossa carteira de longo prazo, mas eu vi uma oportunidade ali interessante, eu vou resgatar para comprar algo. Então é difícil trabalhar isso de que é uma construção de patrimônio e isso leva tempo. Por isso que eu falo que sempre quando eu tenho uma família nas minhas mãos, em que essa família tem intenção de ter filhos ou já tem, né, algo menor de idade, a primeira carteira que eu monto é a do filho. Para que eles comecem a entender de quanto maior o prazo, mais tempo, melhor e mais fácil vai ser para aquela pessoa. E hoje, para aquela pessoa que quer procurar uma assessoria, consultoria, até tem diferença dos termos, como que poderia começar? É um serviço de fácil acesso? Que esse profissional pode ajudar? Que ele vai trazer de benefícios para aquela pessoa que vai começar a investir? Eu falo muito que, assim, hoje no mercado brasileiro, ele tá muito mais... As pessoas falam muito mais sobre esse assunto do que antigamente, né? Era algo muito mais restrito, muito mais fechado. Hoje o mercado ficou extremamente acessível. ChatGPT, Google, todas as ferramentas estão aí para a gente usar da melhor maneira possível, né? Você pode buscar tanto para coisas mais fúteis quanto para coisas úteis que vão te agregar no dia a dia. Basta você decidir o que você quer absorver daquela tecnologia ou inteligência artificial. Então é muito mais fácil. Hoje, os profissionais dentro do mercado financeiro, eu falo que para você escolher é como se é algo muito pessoal, né? É subjetivo. Você precisa, de fato, ter a experiência daquela pessoa, de quem é aquele ser humano que vai te acompanhar. Você precisa entender um pouco do caráter dele, das escolhas, da vida, porque, de certa forma, o papel seja o assessor, consultor, planejador, o profissional do mercado financeiro que você vai usar como referência, é uma pessoa que vai te dar a mão. Ele não vai ser a pessoa, eu brinco muito, eu faço a analogia de que ele não vai ser o comandante do teu barco. Ele vai ser o olheiro, ele vai ser a pessoa que vai ficar olhando para onde você vai mudar a vela e você está à frente ali no leme, né, fazendo a movimentação, ele está atrás de você olhando para onde você vai e te ajudando, te dando as coordenadas. Então é você quem é o dono do dinheiro, né, a dona do dinheiro. Então é você quem vai tomar a decisão, mas você vai ter um conselheiro, uma pessoa que vai fazer a comunicação entre você e o mercado financeiro. E principalmente entendendo sobre ciclos econômicos. Porque quando você vai para uma carteira um pouco mais agressiva de ações, as pessoas se assustam, mas elas não entendem que tudo na vida, na realidade, é um ciclo. Você tem momentos bons e ruins na sua vida.
Assim como você tem o ciclo de grandes empresas, uma Vale, quando aconteceu com o Brumadinho, né? Qualquer situação que você tenha no mercado que possa impactar aquela empresa, ela deixa de ser uma empresa líder no mercado? Ela deixa de ser uma potência mundial, quase? Não. Então você enxerga aquela dificuldade como uma oportunidade de se comprar uma empresa por um preço muito menor. Então é muito você ter alguém que você tenha confiança. É difícil porque eu converso com muitas pessoas, as pessoas falam, poxa, Aline, já vim machucado de um outro assessor, não tenho confiança, me colocaram numa aplicação que não poderia resgatar e eu precisava de resgate rápido, de liquidez. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam colocando confiança em alguém que não deveria ter sido colocado, né? Por isso que eu falo, conheça a pessoa, converse, seja o mais esclarecido possível. Você não vai ouvir 100% aquela pessoa como a única pessoa do mundo. Você vai pegar na mão dela e ela vai te ajudar. Ela vai te guiar, ela não vai ditar o que você vai fazer. E quando a pessoa ela está interessada, além de investir, ela está interessada em também, numa eventualidade, transferir, organizar o patrimônio dela para uma sucessão patrimonial. Eu sei que isso é um assunto muito do direito civil, mas as pessoas também têm essa preocupação de tentar organizar, facilitar a vida delas em termos de uma sucessão patrimonial. Você também é procurada por isso? Sou procurada sim, mas a minha maior preocupação é que normalmente eu sou procurada por pessoas que já estão muito próximas ali do seu final de vida, né? Nos momentos em que é muito mais difícil fazer um planejamento sucessório de uma maneira mais simples e até barata, né? As pessoas se preocupam mesmo quando elas já estão muito próximas do final da vida. E quanto mais cedo você se organiza financeiramente e já estrutura o teu planejamento, né, patrimonial e sucessório, muito mais fácil e barato se torna esse planejamento. Por isso que eu falo, que quando eu tenho, né, uma família ali nas minhas mãos como clientes, eu lido muito com a carteira menor de idade e já entendo como que eles querem no futuro passar os bens que eles têm. Sejam bens imobilizados, bens líquidos, como que eles pretendem se organizar. Porque sim, eu sou muito procurada, mas normalmente eu sou procurada pelas pessoas que já não têm mais capacidade de renda, já estão com uma aposentadoria mais apertada, e aí as ferramentas acabam reduzindo a quantidade de opções, digamos assim. Então acaba sendo algo um pouco mais oneroso para o patrimônio delas. Quando elas conseguem fazer isso antes de falecer, né? E aí não deixam um patrimônio, às vezes, que os herdeiros precisam vender a preço de banana, para pagar a comida do dia a dia, para pagar um imposto, um ITCMD, né? Para transmissão ali de algum bem. Que dói, machuca. E que vai machucar mais ainda. Então. Eu falo muito sobre planejamento e é o mais importante. Eu vejo, pelo menos nos nossos atendimentos que nós fazemos para servidor público, muitas das vezes nós entramos com um processo ou estamos acompanhando um processo e acaba que entra governo, sai governo, muda a gestão, e muitas das vezes o servidor público atrela, né, vincula o resultado do processo dele, com a carreira dele, com às vezes uma mudança da gestão, política no caso. E daí eu gostaria, né, de saber, até para que eles possam entender se a mudança seja política, de um governo, seja municipal, estadual ou a nível nacional, pode influenciar negativamente, positivamente, ou se na verdade é uma oportunidade para o servidor e qualquer outro começar a fazer e a manter seus investimentos. Eu falo muito no meu dia a dia de que quanto maior é a sua decisão em relação ao seu dinheiro, melhor. Quanto mais poder você tem de movimentar o seu dinheiro de acordo com o que você quer e com a sua realidade, melhor. Então, quanto maior o dinheiro que você disponibiliza para uma previdência complementar ou para uma carteira de investimentos que você dispõe para o seu futuro financeiro, melhor. Ele está nas suas mãos, o poder de decisão. Eu falo muito isso para os meus clientes. Independente do tipo de governo, se é um governo de esquerda, de direita, são ciclos, inclusive, né? Muitas vezes a gente não fica durante muito tempo com um tipo só de governo. Você não pode deixar o teu patrimônio nas mãos de uma instituição, de um grupo de pessoas que não tem os mesmos objetivos que o seu. Então, é muito importante que você tome o poder nas suas mãos e faça o seu planejamento financeiro. Porque independente do tipo de governo que você tiver, você está bem estruturado.
Por isso que eu falo muito da previdência complementar, de uma boa carteira de ações, uma carteira para longo prazo, isso te dá poder de escolha. E aí você não fica tão preocupado assim com mudanças de governo, você enxerga muito mais como uma oportunidade de comprar algo mais barato ou se desfazer de algo que valorizou. Então eu vejo muito como isso como importante. E assim, de todos os, considerando essa média de clientes que você tem, assim, uma estimativa média, qual é o produto que você mais tem indicado para os seus clientes aí, né, pensando numa aposentadoria? Depende muito do perfil do cliente. Hoje, pensando em uma aposentadoria de no mínimo 10 anos... Nossa, no nosso cliente, o perfil do nosso cliente aqui, servidor público, são maioria mulheres, né? Porque a gente fala muito professor. Maioria mulheres, 35 anos no mínimo, 50, 60. Pega esse povo aí acima de 35 anos. Qual que seria mais? Que é uma renda média aí de... 5 mil reais. 5 mil 5 mil reais. Hoje, faria muito sentido uma boa carteira de fundos imobiliários. Eu vejo que as mulheres gostam muito, aí assim, não generalizando, tá? Eu entro nessa parte geral, mas eu gosto muito de uma previsão ali, os proventos, ter uma ideia de quanto que vão entrar no mês. Uma boa carteira de fundos imobiliários que hoje estão super descontados e você consegue ter bons fundos imobiliários pagando 15, 16, às vezes até 17% ao ano, isento de imposto de renda, pingando todos os meses na sua conta, eu acho bem interessante. Eu tenho falado muito com pessoas nesse perfil. Quando eu digo perfil até de clientes, não é nem o perfil, a situação econômica da pessoa, mas o perfil de investidor, algo mais agressivo, moderado ou conservador. Um perfil moderado para agressivo, eu iria muito para fundos imobiliários. Fundos imobiliários, criptoativos também. Um perfil mais conservador, boas aplicações em renda fixa hoje, não tem como se jogar fora um título público pagando inflação mais 8%, inflação mais 7,5%. Nossa, inflação mais 8% é uma maravilha. Imagina, você tirando mais de 0,5% livre. Nenhum gestor profissional de mercado consegue entregar de maneira consistente IPCA mais 5% no Brasil. Difícil. Imagina um título público pagando quase IPCA mais 8%. É um presente que você pode dar para qualquer pessoa. E pré-fixado, né? Ali amarradinho, você vai 14. ganhar. Exatamente. Eu gosto sempre de entrar nessa discussão, mas você tocou no assunto. Fundo imobiliário. Fale para nosso servidor que está ali, sala de aula, escrevendo no quadro, alfabetizando, mas que nunca teve tempo de ler o que é um fundo imobiliário. O que seria um fundo imobiliário? Eu gosto muito de fazer analogia com os imóveis. Acho que é o mais fácil para o brasileiro entender, até porque o perfil do brasileiro é muito atrelado a investimento em imóveis, né? Quando se fala em investimentos, a primeira coisa que a pessoa pensa é: vou comprar uma kitnet, vou comprar uma casa para alugar e viver de renda. O fundo imobiliário, na realidade, é uma aplicação de renda variável, então ele tem aquele tô rico, tô pobre, né? Ele oscila. Historicamente, ele tem uma variação cerca de 1/3 menor, né, do que uma carteira de ações. Então, ele tem uma variação, sim, mas ele é uma variação muito menor do que o impacto que você teria de começar já em uma carteira de ações, que para quem não conhece, pode se assustar ali no começo. Não que seja um investimento ruim, ao contrário, sou super adepta a uma carteira de ações de longo prazo. O fundo imobiliário nada mais é do que você investir em renda variável atrelada ao setor imobiliário. Existem basicamente 2 tipos de fundos imobiliários hoje: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Aline, o que são isso? De tijolo, são fundos que têm um lastro, eles têm um imóvel físico por trás. Então, se você quiser... Você consegue ir lá ver o imóvel. Você pode ir lá tocar. Eu brinco muito com os meus clientes que eles falam assim: Aline, eu gosto de imóvel porque eu toco, eu chego nele, eu vou, visito. Eu falo, mas o fundo imobiliário de tijolo você também pode visitar. Você pega um fundo de shopping, tem o XPML, que é um muito famoso na Bolsa. Ele tem aquele shopping super famoso lá em São Paulo, que é o Shopping Cidade de São Paulo, que Sim, fica na Avenida Paulista. Sim. Maravilhoso, Prenda sensacional. Fiesta. Você pode chegar lá e tocar e falar: olha, eu tenho uma pequena fração desse shopping. Então, o fundo de tijolo, ele é um fundo imobiliário, né, um ativo negociado em bolsa de valores, em que você tem um imóvel por trás. Normalmente, um conjunto de imóveis. Então, esse é o grande benefício, na minha visão, de você ter um fundo imobiliário. Você não compra um apartamento hoje. Se você for comprar um apartamento simples na planta, você vai gastar no mínimo ali uns 100 mil reais.
R$80 mil, um apartamento em uma região boa ali na planta para dar entrada. Ah, tá, da entrada. Um fundo imobiliário com R$100 mil, R$80 mil, você monta uma carteira de fundos imobiliários espalhados pelo Brasil inteiro. Né? E a gestão de risco, que é algo muito importante na tua carteira de investimentos, ela é muito mais assertiva do que você pegar esse valor e colocar em um único imóvel. Então, esse é um ponto. E existem também os fundos imobiliários de papel, que nós chamamos assim no mercado financeiro, que ele não tem um imóvel por trás, como lastro, mas ele tem uma dívida do setor imobiliário. Então, ele também é corrigido aos aluguéis, às vezes a IGPM ou IPCA. Você tem uma característica muito similar a um imóvel. E você tem ali, ele é obrigado a distribuir, no mínimo, 95% do que ele gera de rendimento como renda mensal. Então, por isso que o fundo imobiliário tem essa entrega ali mensal, né, dos aluguéis, que se assemelham como se você tivesse ali uma kitnet, um apartamento ou uma casa alugada, e todos os meses aquela pessoa, o teu inquilino, digamos assim, te paga. Então, você quer dizer que se nossa cliente aqui, professora, aqui do município pequeno, se ela consegue pegar R$1.000 num mês, ela consegue pegar hoje R$1.000, dia 1º, e ela coloca amanhã R$1.000 num fundo imobiliário que pague para ela 0,5, que tem um dividend yield de 9% ao ano. Você quer dizer que que já no próximo mês, aqui 30 dias, ela já vai receber um dinheirinho por isso? Já vai receber um dinheirinho por isso, e aí ela pode escolher se ela vai reinvestir esse dinheiro ou se ela vai usufruir dele, né? Eu sempre falo que quando a gente pensa em uma carteira de renda, é importante que você nunca precise utilizar tudo que entra como renda. Até porque uma carteira para construção de patrimônio para longo prazo, você precisa segurar na tua carteira de investimentos pelo menos o rendimento da inflação, que é o poder de compra, né, que eu falo. Todos os meses, as coisas, quando você vai no supermercado, você não vê que todos os meses o preço dos produtos aumenta? Você vai comprar 1 litro de leite, um pacote de macarrão, um pacote de arroz, todos os meses ele está um pouquinho mais caro. Esse é o poder da inflação. Se você não pegar o seu dinheiro e deixar ele aplicado, rendendo no mínimo a inflação no período, todos os meses você vai ficar cada vez um pouquinho mais pobre. Teu poder de compra vai sempre reduzir. Então, quando a gente pensa em uma carteira de renda mensal, você ganhou lá R$100 de rendimento ao mês. Você precisa deixar, eu sempre gosto de trabalhar ali 40-60, 50-50, dependendo do poder que tiver da inflação na época, né? Hoje, a nossa inflação nos últimos 12 meses, ela está cerca de 1/3 da nossa Selic atual. Então, é muito mais contida. Mas nós temos... Isso é a inflação do governo, né? Sem contar a expansão monetária, né? Não, com certeza. Esse é um primeiro ponto, porque as pessoas nem investem ainda. Elas estão perdendo até para a inflação do governo. Exatamente. Imagina para a inflação da vida. Imagina para a inflação da vida. Para o dólar, todo mundo tem algum celular, alguma coisa que veio de fora. Então, assim, se você não tem corrigido nem o poder de compra Brasil, o IPCA, que é a nossa medida oficial, imagina se você quiser comprar um iPhone, se você quiser comprar uma roupa de marca, seu poder de compra vai ficar cada vez menor. E falou de dólar, tem alguma coisa, o pessoal também procura por investimento, o pessoal quer viajar. Se eu quiser viajar daqui um ano, você e o nosso servidor quiser viajar, fazer uma viagem, quero levar a minha família para conhecer a Disney, você também faz esse tipo de consultoria? Claro, dentro do planejamento financeiro eu sempre tenho uma caixinha para uso de curto prazo. 1 a 3 anos ainda é considerado curto prazo, né? A gente considera médio prazo cerca de 5, 6 anos e longo prazo acima de 8, 10 anos. Então, todos os benefícios que você quiser colher em 1, 2 anos, eu sempre trato em uma caixinha, digamos assim, né? Eu monto caixas de investimento dentro do projeto do planejamento financeiro. Quando o meu cliente fala, Aline, todos os anos eu quero fazer uma viagem para Disney, eu já sei que eu tenho que deixar um percentual da carteira em dólar, para que ele não sofra tanto com a exposição em relação à moeda. Mas, de qualquer forma, mesmo que a pessoa fale, Aline, eu não tenho vontade de viajar, morro de medo, tenho medo de avião, não quero ir para fora. É muito importante que você tenha o teu poder de compra atualizado em uma moeda mais forte do que a nossa. Até porque o nosso consumo está muito atrelado à moeda americana. Por isso que se fala muito em criptoativos, que seria algo para te proteger também de uma hegemonia americana, Donald Trump fazendo loucuras, você teria um outro ativo que ele seria até como uma maneira de te proteger também. Então, o dólar é um ponto muito importante para proteção,
Mesmo que a pessoa não tenha a intenção de ter alguma viagem, mas provavelmente ela tem algum item do dia a dia que tem uma exposição na moeda. Então, além da inflação, é importante que você corrija o dólar também. E fazendo uma próxima pergunta. Hoje, a gente vê que alguns profissionais, né, alguns servidores públicos e até alguns que não são, chegam até a contribuir acima do teto da Previdência. Mesmo tendo ali o direito de não contribuir, né, de fazer essa escolha. Alguns, de forma automática, contribuem acima do teto. Por ter mais, às vezes, de um vínculo de emprego, né, mais de uma fonte pagadora. Eu vejo assim, esses excedentes que o servidor acaba deixando para o INSS, como o Kleber comentou, acaba se tornando do governo se ele não pedir a restituição, não é patrimônio próprio da pessoa. Hoje a forma dele estar procurando um profissional. Ele quer aproveitar isso, fazer a previdência complementar, igual nós conversamos, e você comentou do seguro. Hoje, qual que seria, do seguro de vida no caso, qual que seria os benefícios para ele? É só em caso realmente de óbito ou tem algumas outras situações que ele pode receber o seguro? Eu brinco que eu sou a rainha do seguro, porque é uma das coisas que eu mais falo e eu acho muito interessante porque vai muito em linha com a nossa falta de educação financeira. Muitas vezes as pessoas, elas me procuram falando primeiro sobre investimentos, querendo às vezes comprar uma ação ou comprar um criptoativo. Quando é isso, eu ainda fico feliz. Pior é quando alguém me procura falando de algum jogo de aposta. Mas tudo bem. Quando a pessoa ainda vem me procurar em relação a investimentos, é algo super positivo, mas eu sempre tento voltar, né, um passo atrás. Antes de começar a investir para médio e longo prazo, é importante que a gente pense na gestão de risco. Existe um filósofo chamado Maslow, que ele criou a teoria da pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow nada mais é do que a pirâmide das necessidades básicas do ser humano. Primeiro, a base da pirâmide é a tua sobrevivência. É você comer, dormir, ter segurança. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa procurar é uma maneira de suprir as necessidades básicas dela. A partir do momento em que a pessoa consegue suprir, ela ganha um salário de R$5.000 e as necessidades básicas da família dela giram em torno de R$4.000 por mês. Ok, consegui suprir a minha necessidade básica da família. Me sobraram R$1.000. Antes de você usar esses R$1.000 para algum tipo de investimento, é importante que você faça a sua gestão de risco, que é a próxima camada da pirâmide de Maslow. A gestão de risco nada mais é do que entender a tua necessidade de um convênio de saúde. Muitas vezes as pessoas não têm, começam a pensar em ter uma carteira de investimentos, mas elas não têm nenhuma segurança em relação à saúde delas. E na primeira necessidade de comprar um antibiótico, toda a carteira de investimentos delas vai embora. Na primeira necessidade de pagar uma consulta médica, toda a tua carteira de investimentos vai embora. Então, o primeiro passo é necessidade básica. O segundo passo é gestão de risco. Gestão de risco envolve entender se você precisa, se seria muito importante para você ter um convênio de saúde e se você tem a necessidade de ter uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade e um seguro de vida. O seguro de vida, ele é muito utilizado, principalmente para quem é jovem, porque você paga mais barato no seguro de vida quando você é jovem. Pensa, seguradora, a tua probabilidade de morrer é muito menor do que uma pessoa de 70, 80 anos. Então, você paga muito mais barato e você começa a construir patrimônio. E o seguro de vida, ele não protege só na tua morte, mas ele protege em vida também. Eu, inclusive, comecei a entender mais sobre seguro de vida quando eu tive um caso de uma pessoa muito próxima que teve um câncer e em 3 meses de diagnóstico ela morreu. Em 3 meses de diagnóstico, todo o patrimônio que ela tinha foi utilizado para pagar os exames e as consultas que ela precisou fazer para tentar salvar a vida dela. Então, muitas vezes, uma doença grave, que é um ponto que a gente não levanta, às vezes até uma enfermidade, eu tive algumas complicações na minha gravidez e eu tinha uma cobertura de seguro de vida que me ajudou financeiramente nesse momento. Até porque eu era autônoma e eu não tinha fonte de renda previsível, eu tive uma cobertura que me auxiliou nesse momento. Então, o seguro de vida, ele protege não só na tua ausência, na tua morte, mas ele tem também coberturas. Um médico cirurgião, se ele tem qualquer problema nas mãos, ele deixa de trabalhar. Se ele sofre algum acidente de trabalho, a fonte de renda dele seca.
E aí, como ele sobrevive? Ele tecnicamente não morreu, mas ele não consegue mais fazer aquilo que ele aprendeu a vida inteira para fazer. Pois é. São coisas que a gente tem que prestar muita atenção. E eu acho que a gente já, né, falou bastante, né, muitas coisas que são de interesse. Eu agradeço muito você, Aline, que aceitou o convite. Conheci a Aline, conversei com ela pessoalmente uma vez só. É a primeira vez que a gente teve a ideia de gravar esse programa aqui. Já pensei em você. Muito feliz. E quem quiser contactar a Aline, que essa pessoa tem que procurar? Bom, muito obrigada pela oportunidade. Como eu disse, é uma honra. Conheci o professor fazendo uma palestra, então foi muito legal a troca. Fico muito feliz mesmo pelo convite. Para quem quiser falar comigo, tem as minhas redes sociais, ali aline.costa.invest. Eu estou em todas as redes, praticamente. As que eu mais utilizo são o Instagram e o TikTok. Inclusive, TikTok faço live todos os dias, no período da manhã ali, para falar um pouco sobre investimentos também e conversar sobre educação financeira. E as minhas redes sociais ou o meu e-mail também, aline.costa@svninvest.com.br. Mais alguma coisa, Dr. Tales? Não, da minha parte é só agradecer por ter vindo, aceitado o convite do Dr. Kleber. Acredito que deu para aprender bastante. Ainda que eu e o Dr. Kleber tenham um pouco de conhecimento, a gente acaba sempre aprendendo algo novo. E eu agradeço, e para quem assistiu ou está assistindo, para acompanhar o nosso canal, acompanhar nossas redes sociais, seguir e compartilhar o vídeo com quem possa ter interesse pelo assunto. Beleza, esse foi mais um episódio aí do Servidor em Foco. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e até a próxima oportunidade. Um abraço a todo mundo.